Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Investidor Baixa Renda. E hoje a gente chega aqui no nosso segundo episódio analisando a carteira de um inscrito. E hoje eu vou analisar a carteira de um inscrito aqui do canal sem enrolação, sem puxar sardinha para ativo nenhum e com foco total na realidade do pequeno investidor. Então, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, tá bom? E se por acaso você gostar desse quadro, quiser que eu analise a sua carteira, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição, tá bom? Para você compartilhar a sua carteira no Investidor 10 aqui, que eu vou estar trazendo, analisando aqui, postando no canal do YouTube. E alguns pontos que a gente vai puxar aqui nessa carteira, se ela está no caminho certo, onde dá para melhorar e se eu faria alguma coisa diferente do que esse rapaz fez. Bom, quem me mandou a carteira aqui foi o Marcos, certo? E ele falou, Cláudio, ele fala, bom dia Cláudio, gostaria que você analisasse a minha carteira. Atualmente trabalho como CLT e invisto aqui há alguns anos na Bolsa de Valores. Ganho um salário mínimo e aporto assim que possível. Gosto de poupar, guardar e investir. Acompanho seu canal há algum tempo e gostaria aqui de algum conselho, se tem algo que possa ser melhorado ou não. Atualmente a carteira dele é composta por ações, FIIs, Tesouro Direto e tem um pouco de criptomoedas. Mas antes de eu continuar aqui, pessoal, reforçando, isso aqui não é recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda. Aqui o inscrito mandou a carteira, eu vou analisar porque é um quadro que tem muito famoso aqui no YouTube, tá bom? Mas não quer dizer que o que eu falar aqui sirva para ele ou para mim, que seja o certo ou errado. Não, eu acho que são questões de pontos de vista, cada pessoa tem um perfil de investimento diferente. E quando a gente coloca um ativo na carteira, cada um tem uma explicação racional por trás disso ali, tá bom? Então é mais um quadro aqui para interagir com os inscritos, mostrando o que eu faria de diferente ou não. Então aqui, pessoal, estamos na carteira do Mark, ele tem R$ 29.235 de patrimônio. Atualmente ele tem um valor investido de 26.840, que é o que saiu do bolso dele. E ele está com lucro total aqui de basicamente R$ 5.000, 4.993. Então você já vê que o cara fez bons investimentos, ganhou de capital aqui 2.394, ganhou de dividendos aqui 2.599,55. Variação da carteira dele aqui 8,92, rentabilidade aqui 19,82. Quando a gente desce aqui para a composição da carteira dele, você vê que ele tem uma boa concentração aqui em fundos imobiliários, uma pequena partezinha aqui, 4% em tesouro direto, 43% em ações e 3,45% em criptomoedas aqui. Ainda não vimos que tipos de criptomoedas é esse, mas a carteira está bem diversificada. Vou analisar aqui ativo por ativo, tá bom? Na parte de ações aqui, o Marcos ele tem ações da Vale, Unifique, que é uma empresa de energia, Bradesco, Sanepar, Caixa Seguridade e Aula. Vale é uma empresa mineradora, uma das maiores a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Então é uma excelente empresa, excelente pagadora de dividendo e valorizou bastante aqui, como vocês podem ver. Ele está com mais de 18% de valorização. Unifique aqui é uma empresa de internet, ok? Fique 3, ele também comprou bem essa empresa aqui a 3,78, hoje está 4,96, também valorizou bastante. Tem um banco do Bradesco que veio de recuperação, ele conseguiu comprar Bradesco aqui, ó, nos R$11. Então basicamente aqui 50% de rentabilidade nesse ativo do Bradesco. Tem Sanepar, Caixa e Aure, bons ativos aqui. Qualquer um desses ativos aqui eu teria na minha carteira. São ativos seguros, livres de risco. A Vale aqui, enfim, tem muitos anos. Ele tem aqui basicamente o setor best, né, que os BAs falam. Tem banco, saneamento, seguro e energia. E tem uma mineradora por fora também. Então aqui ele fez o feijão com arroz nas ações. E o resultado dele fala por si só, tá? Aqui eu basicamente não faria nada diferente aqui. Ressaltando. Talvez aqui, eu não sei qual é a estratégia dele de crescimento, valorização, mas enfim, o resultado dele fala por si só, um excelente resultado. Mas eu preferiria na época aqui ter comprado
Taesa a ter comprado Auren, porque Taesa é uma empresa que valorizou bastante também aí nos últimos meses e pagou bons dividendos. O contrário da Auren aqui, porque a Auren ela não está pagando dividendos, é uma empresa muito gigante, tá? Gigante mesmo a Auren, porém vem passando por um processo de reestruturação, né? Onde ela fez aquisições, tem um endividamento elevado também e não está conseguindo distribuir dividendos aos seus acionistas. Por esse motivo. Quer dizer que ele está errado? De maneira nenhuma. Eu não sei qual foi o objetivo dele quando investiu na Auren. Eu também já investi na Auren. Achava uma excelente empresa, certo? Mas talvez o foco dele seja um pouco diferente do meu, mas aqui não tem como contestar os resultados do cara aqui, tá bom? Você pode ver a carteira dele de ações aqui está muito valorizada, tá? Bons ativos aqui, comprados ao momento certo. E aquele negócio que eu falo, é mais importante você comprar bem um ativo, tá? Comprar na hora certa. Não adianta um ativo porque é bom você pagar caro demais. Vale é um excelente ativo, certo? Vale é um excelente ativo. Mas quando ele estava lá na casa dos 50, 55 reais, quem que queria comprar? Ninguém. Mas agora que está 72, 73 reais, tem um monte de gente recomendando aí. E tem gente que vai comprar e vai perder dinheiro. Infelizmente. Continuando aqui analisando a carteira dele, aqui você vê que ele também tem 5 ativos aqui de fundos imobiliários. Eu gosto de fundos imobiliários, são previsíveis, tem pagamentos previsíveis todos os meses. E aqui ele tem um FII de shopping, logística. Tem um FII de shopping que é o RISC, logística que é o XPLG11. Tem o HSML também que é um excelente fundo imobiliário de shoppings, também valorizou bastante. Tem o KIZU 11 que é um FOF, o único fundo da carteira dele aqui que está com uma variação negativa. E tem o GARI 11. Então ele tem 2 FIIs de shopping, 2 de logística e um FOF. O que eu faria diferente aqui? Eu acho que são bons ativos e eu tenho todos aqui na minha carteira, certo? Mas como ele só tem 5 ativos aqui, eu acho que ao invés de um desses FIIs de logísticas, eu colocaria um FIAGRO. Um FIAGRO, um FII de papel, eu diversificaria, colocaria mais 2 ativos aqui. Um FIAGRO, para me expor ao setor agro, tá? Que é o coração do Brasil, apesar do agro estar passando um momento difícil, mas os FIAGROS têm performado bem, é só você ver aí. E teria aí um FII de papel também na carteira, não sei, não vou indicar aqui, tem bons FIIs de papéis pagando bons dividendos. Mas a carteira dele, ele está começando, pessoal, nesse momento aqui, a carteira que pelo visto ele está montando ainda. Provavelmente ele ainda não definiu nem o perfil e estratégia de investimentos dele. Eu acho que ele está testando modelos aqui ainda. Se está se descobrindo como que tipo de investidor ele vai ser. Então talvez por isso ele tenha mais concentração em alguns ativos. Mas mais uma vez reforçando aqui, carteira de fundos imobiliários dele aqui com a variação de 0,69 no positivo e com 17,63 aqui de rentabilidade. Então, conteste minhas ações, mas não conteste meus resultados. Ele pode simplesmente pegar essa frase aqui e estampar no peito. Tá? Os resultados deles aqui estão excelentes até o momento. Em ações, fundos imobiliários. Dei minha opinião aqui sobre esses ativos. O que eu faria diferente não quer dizer que é o certo. Nem quer dizer que o que ele fez aqui é errado. Pense bem nisso. Antes da gente continuar aqui, eu já te pergunto se você já se inscreveu no canal, já deu like, tá bom? Ativa o sininho das notificações, vamos tentar hypar esse conteúdo. E aqui agora, pessoal, a gente chega numa parte importantíssima aqui, onde eu sempre friso, tá? Não vá no burburinho do mercado. Ele investiu em criptomoedas, concentrou aqui em Bitcoin, é a única criptomoeda que ele tem, e investiu aqui em um momento errado, em um momento de euforia, provavelmente aqui, onde o Bitcoin bateu os 120 mil dólares, e muita gente recomendando, falando que iria chegar aos 200 a 1 milhão de dólares, a euforia do mercado, e as pessoas acabaram se deixando levar, talvez por medo de ficar de fora, de perder uma grande valorização, acabou se expondo. É um valor pequeno aqui, tá? É um valor pequeno, mas chega aqui a quase 4% do valor investido dele da carteira. E aqui está com menos 17% aqui de rentabilidade. Então, eu particularmente eu não invisto em criptomoeda. Já falei aqui no
no canal por que eu não invisto. Bitcoin, as pessoas falam que é reserva de valor. Enfim, eu até acredito, cara, mas tudo no mundo muda, o mercado muda o tempo todo, certo? Eu consigo pegar uma ação, um fundo imobiliário, estudar ele ali e entender como que esse ativo ganha dinheiro, o que que acontece quando para ele valorizar ou desvalorizar. Se acontece uma queda brusca, a gente acha explicações racionais, seja em resultados, seja em notícias. No Bitcoin eu não vejo isso, tá? Simplesmente o Bitcoin cai 20, 30%, você não. A única notícia que tem que é traders desfazendo posições ou corretoras zerando posições de trades, como aconteceu aí recentemente, ou simplesmente um país fala que vai deixar de aceitar Bitcoin como moeda e aí essa queda toda. Então não vejo muito sentido hoje em estar investindo aqui em criptomoedas, é a minha opinião, tá? A minha opinião é o que eu faço. Mais uma vez reforço, não quer dizer que seja o certo. Tem a parte de tesouro direto aqui é onde eu gosto, só que ele concentrou muito pouco aqui no tesouro direto. 4% da carteira Selic, Tesouro Selic, está com uma boa rentabilidade. Eu não sei se ele já pegou, já tinha valor maior no Tesouro Selic e acabou sacando para investir em bons ativos. Eu teria um pouco mais aqui, eu teria um pouco mais de exposição em Tesouro Selic, como reserva de oportunidade, teria um pouco de Tesouro IPCA, teria não, eu tenho, tá? Para estar exposto à inflação e até ganhando na marcação a mercado. Na questão de criptomoeda, eu falei que eu não investiria, mas no lugar dele aqui, se ele já comprou lá aos 120 mil dólares, faria todo sentido ele fazer aportes fracionados nesse momento, em que o Bitcoin está abaixo de 90 mil dólares, tá bom? É uma excelente carteira aqui, tem tido bons resultados, teve alguns erros aqui, mas são erros de investidor, eu já errei, você já errou, o primo rico já errou na carteira de investimentos e muitos outros. Então ele não é o primeiro, não é o último. Isso aqui não faz dele um investidor ruim, tá, pessoal? Eu gosto de reforçar isso. Excelente carteira, Marcos. Excelente carteira, Marcos. Bons investimentos você fez aqui. Dei minha opinião. Espero que você não leve para o lado pessoal. Entendo o que é que eu quis colocar aqui para melhorar a sua carteira. Não quer dizer que você esteja investindo errado. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo aqui. Se gostou desse quadro, comenta aqui. Vai no meu e-mail, eu vou deixar aqui na descrição. Manda sua carteira que eu vou estar analisando. Esse é o episódio 2 aqui, analisando carteiras de inscrito. Valeu?